Olá, gente. A gente vai agora para o nosso sétimo e último vídeo da disciplina Organização do Trabalho Pedagógico, que na verdade vai discutir, né, a última aula, que era uma aula sobre avaliação da aprendizagem. Assim, avaliação a gente costuma associar diretamente a uma prova, né? Na verdade, a prova ela é um dos elementos do processo de avaliação. A avaliação, na verdade, é um conjunto de coisas que você executa, um conjunto de práticas que você executa, a fim de responder a seguinte pergunta: os meus objetivos enquanto educador foram atingidos? Os alunos conseguiram atingir os objetivos aos quais a gente se propôs? Então, a avaliação, a gente não gosta dela, né? A gente não gosta enquanto aluno, mas gosta como professor, né? É uma coisa meio contraditória. Mas, bom, primeira coisa que a gente tem que pensar é o seguinte: os sistemas de avaliação ao longo da história, esses sistemas variaram, lógico. Eles variaram porque as ideias de educação, a maneira como o sistema educacional se organizava, mudou ao longo do tempo. E claro, como a avaliação ela está inserida, né, no sistema educacional, se eu tenho mudanças no sistema educacional, naturalmente eu tenho mudanças no sistema de avaliação, né? E aí, só para tentar fazer uma sequência de causa e efeito, na verdade, o que a gente tem ao longo da história? A gente percebe assim: nós temos mudanças na sociedade, essas mudanças na sociedade trazem mudanças para o ambiente escolar, e aí, naturalmente, muda o ambiente escolar e muda, entre outras coisas, o processo de avaliação. Bom, num primeiro momento, aliás, em boa parte, né, da história e do funcionamento dos sistemas avaliativos, que inclusive existem até hoje, esses sistemas de avaliação servem para quê? Para selecionar pessoas. Então, eu faço uma prova, enfim, o próprio Enem, né, é um instrumento seletivo. Então, eu faço uma prova, essa prova ela tem um valor X, né, no caso do Enem, 1000 pontos. As pessoas tiram determinada nota, a partir dessa nota as pessoas são classificadas e conseguem ou não, né, a vaga na universidade, faculdade que pretendem. Então, na verdade, o sistema de avaliação, ele é, de um lado, ele é seletivo, né, que ele tem a característica de selecionar, e ele é excludente, né, porque ele separa, por exemplo, no caso do Enem, aquelas pessoas que foram aprovadas daquelas que não foram. Então, esse é o elemento assim, característico das avaliações. No século XVII, portanto, anos 1600 e pouco, nós temos um pensador, um filósofo que refletiu algumas coisas sobre o processo de avaliação, que é o La Salle. Na verdade, o La Salle ele entendia que a avaliação ela servia para vigiar os alunos. Então, eu vou criar um sistema de avaliação, uma prova, para que eu possa vigiar, por exemplo, se o aluno está estudando ou não, se ele está aprendendo ou não, se ele está se dedicando ou não. Então, aí entendendo, né, e aí realmente a prova como, né, a avaliação como um instrumento punitivo. Até porque se é um instrumento de vigilância, quer dizer que aquela pessoa que não vai bem na prova, ela vai ser entendida como alguém que não está cumprindo as suas obrigações estudantis. Então, aí a avaliação como um elemento punitivo. Alguns outros pensadores vão falar, por exemplo, já vão avançar um pouco nessa ideia e vão pensar na avaliação, ou na prova, como se dizia, né, como um espaço de aprendizagem. Ou seja, eu tenho uma prova, essa prova gera um resultado, essa prova gera erros e acertos. Os acertos, eles vão ser considerados o quê? Bom, são as coisas que deram certo. Os erros, eles não servem para punir a pessoa que errou. Na verdade, a partir dos erros, você vai identificar onde é que há falhas ainda no processo de aprendizagem, né? E essa aprendizagem, ela serve tanto para o aluno que aprende com aquilo que errou, como também para o professor. Se você aplica uma prova, por exemplo, nos seus alunos, e, sei lá, 80% da sala erra a mesma questão, você vai perceber que alguma coisa aconteceu de errado, né, inclusive sob sua responsabilidade, claro, porque os 80% de alunos não conseguiram absorver aquele determinado tópico, aquele determinado conteúdo, aquele determinado conceito. Então, assim, o professor ele também aprende com a avaliação nesse sentido, né? Ele orienta
a sua prática profissional, a sua prática pedagógica, a partir do resultado dos alunos, né? Acabou. Essa história de que delícia, a maior parte da sala ficou com nota vermelha. Não. Na verdade, se a maior parte da sala ficou com nota vermelha, de certa forma é uma derrota do professor, porque o seu objetivo, que era o aprendizado do aluno, não foi atingido. Ninguém aqui está com a ideia ainda de que a avaliação é um instrumento de punição. Na verdade, é um instrumento de avaliação. A prova é avaliativa. Então, se eu percebo que o negócio não deu certo, né, as notas vermelhas, elas não são motivo de felicidade, professor. Elas são motivo de reflexão. Assim, alguma coisa não está funcionando bem. No século XIX, aparece muito a ideia do exame, né? Usa-se muito o termo exame para a prova, e é interessante porque ainda hoje, sobretudo nas universidades, né, no ensino superior, essa expressão continua muito válida, né? Estamos falando o exame final, quer dizer, a prova final. O exame é o quê? Você imagina um examinador, um examinador do Detran, né, que vai lá, eu não sei se aqui em São Paulo é o Detran que faz isso, se é a Polícia Civil, não sei, mas porque lá em Minas é a Polícia Civil. Então o que acontece? Tem um avaliador lá, né? Você vai tirar a sua carteira de habilitação, mas tem um avaliador. Ele chama o quê? Ele vai executar um exame em você. Você vai andar com o carro, tal. E aí ele vai dizer se você está apto a prosseguir a sua carreira de motorista ou não. Tá certo? Bom, no século XX, né, o século passado, você tem assim algumas mudanças, né? No princípio do século XX, a avaliação, a prova, ela ainda era vista como um elemento que visava apenas medir a inteligência do aluno, né? Quando aparece aí o conceito de QI, né? Alguém me perguntou na aula da semana passada o que é o QI, que é o quociente de inteligência, é um número que se atribui à inteligência do aluno. Que, assim, para mim é uma coisa absolutamente, assim, limitada, porque o que é inteligência, né? Você não tem as múltiplas inteligências, então tem um indivíduo que ele não tem uma inteligência muito técnica, no sentido de dominar conteúdos com rapidez, memorizá-los com rapidez, mas ele tem uma outro tipo de inteligência. Ele se comunica bem, ele tem a inteligência emocional, que a gente fala, é criativo. Então essa questão do QI, né, de medir a inteligência, é para mim uma coisa bem relativa, porque a inteligência é um conceito muito vasto, muito amplo, para você transformar isso num mero número. Bom, o que mais? Na segunda metade do século XX, portanto, mais ou menos a partir de 1950, vai começar a aparecer, ao invés de teste, ao invés de exame, ao invés de prova, vai aparecer o termo avaliação. Porque aí a ideia de avaliação é uma ideia mais ampla, né? Aquela história que a gente já falou para vocês, né? Eu vou fazer um teste físico numa pessoa, eu vou identificar alguns aspectos bem diretos. Então eu vou determinar, sei lá, frequência cardíaca, vou determinar capacidade respiratória, ou seja, isso. Agora, se eu vou fazer uma avaliação física, eu vou, digamos, considerar um número muito grande de elementos para que eu chegue à conclusão, a partir dessa avaliação, se o meu aluno está apto ou não a executar determinadas atividades, né, aeróbicas, de musculação e companhia limitada. Bom, concepção atual, né? Quer dizer, o que hoje se espera da ideia de avaliação? Primeiro, avaliar não é avaliar apenas o conhecimento técnico, né? O conhecimento das informações que o aluno tem. Aí ele sabe o que é isso. Na verdade, você tem que avaliar o aluno como um todo. Se você pretende desenvolver no aluno várias habilidades e competências, convivência, cidadania, cooperação, respeito às diferenças e tal, se você pretende desenvolver isso, você tem que avaliar se os objetivos estão sendo atingidos. Então, eu não posso avaliar só o conhecimento técnico puramente, preciso avaliar esses outros componentes aí. O que mais? A avaliação, ela na verdade vai permitir que o processo de ensino e aprendizagem seja dinâmico. O que significa isso? Que a partir do momento que eu avalio, eu chego a um determinado resultado.
e percebi, por exemplo, que a maior parte da sala não atingiu boas notas naquela determinada avaliação. Qual é a consequência disso? Eu vou ficar feliz? Ah, beleza, eles se ferraram? Não. Na verdade, eu vou verificar que o meu objetivo de aprendizado não está sendo atingido, portanto, a partir do resultado da prova, eu vou modificar a minha rotina pedagógica. Tá? Então, é um pouco por aí que as coisas funcionam. O que mais? Vamos falar de alguns autores, né? Assim, acho que esses autores aqui, infelizmente para vocês, é importante que vocês saibam, né, o nome deles e a ideia básica que cada um deles desenvolveu. O Hoffman, ele vai dizer o seguinte: a avaliação, ela tem que partir de uma problemática. Então, assim, eu apresento um problema para o aluno. O problema não precisa ser um problema matemático, né? Descubra o valor de X. Não é isso, não. É uma situação, problema. E aí o aluno, a partir daquela situação, problema, ele vai desenvolver uma ideia, uma resposta e tal. E a partir daquilo você vai avaliá-lo. O Perrenot, né, que escreve Perrenoud, o que acontece? O Perrenot é um cara assim que vai valorizar demais a percepção diária do professor, que é a ideia de que o professor ele tem que ter um olhar cuidadoso para cada aluno, né? Cada aluno é um aluno diferente. Então eu preciso ter esse olhar individualizado, eu preciso ter esse olhar particular, né, para cada aluno, exatamente para que eu consiga depois, digamos, chegar ao resultado de avaliação. Em outras palavras, ele está dizendo que eu não posso avaliar da mesma forma todos os alunos, sendo que cada aluno tem as suas próprias características. Agora, vejamos, é uma visão idealista? Claro que é. Se eu tiver uma sala de aula com 10 alunos, eu consigo fazer isso. Agora, se eu tenho uma sala de aula, que é o cotidiano que a gente vive, com 30, 40, 50 alunos em sala, como é que eu vou dar conta de avaliá-los individualmente e, enfim, observá-los individualmente? Então, existe aí uma distância muito grande entre teoria e realidade. O Lucchesi, que escreve o Lucchesi, né? O que ele fala? Ele fala o seguinte: eu aplico uma avaliação nos meus alunos, eu tenho um resultado. Se esse resultado for positivo, for bom, quer dizer, significa que eu estou no caminho correto. Ao passo que se o resultado for negativo, eu vou entender que o que eu estou executando enquanto educador não está funcionando para aquele determinado alunado. Porque também tem uma coisa que vocês têm que pensar: aquilo que funciona para uma determinada sala não funciona para outra. Então você fala, mas não é possível, uma sala tirou tudo nota azul, a outra nota vermelha, quer dizer que a sala A é mais inteligente que a B? Não. Às vezes é porque o procedimento metodológico que você utilizou em A, na sala A, para a sala A funciona bem, mas para a sala B não, e vice-versa, tá certo? Bom, o que mais? Nota. Nota é o quê? Eu vou pegar o aprendizado do aluno, esse aprendizado amplo, que é o aprendizado de conteúdos, o aprendizado de comportamentos, atitudes e tal, e vou transformar isso num número, né? Infelizmente, quando eu transformo isso num número, o que eu vou fazer? Eu vou usar esse número para quantificar o aprendizado, ou seja, quanto a pessoa aprendeu. Então, tirou 0, não aprendeu nada. Tirou 5, aprendeu a metade. Tirou 10, aprendeu tudo. Que é uma coisa totalmente relativa, né? O cara tirou 10 porque 5 minutos antes da prova ele foi lá e decorou e deu sorte de decorar os tópicos que caíram, então ele sabe tudo. Não, mas assim que funciona. A partir de notas eu classifico e a partir das notas eu classifico os alunos, né? Aqueles bons, ruins, etc e tal. E o que mais que eu preciso pensar? A nota, você vai dizer, então nota não é legal, o certo seria, não sei, pensar no aluno como um todo e dizer se ele evoluiu ou não evoluiu. Eu sei, gente, mas a boa parte das coisas que há no ambiente escolar são exigências externas, ou seja, é uma exigência burocrática. Eu tenho que ter a nota do aluno, porque essa é uma exigência do governo. Tanto é que existe, por exemplo, uma coisa do governo chamado Educacenso. Né? É um censo sobre a educação brasileira. Né? O governo ele precisa ter acesso a dados como, por exemplo, as notas dos alunos,
para que o governo possa orientar, por exemplo, as suas políticas. Digamos, se ele começa a perceber que você tem um desempenho muito baixo num determinado segmento, né, teoricamente o governo se reorientaria, né, no que diz respeito à prática pedagógica, aos investimentos naquele setor. No fundo, o governo ele observa essas notas porque o governo ele quer que as notas sejam boas, porque essas notas elas são utilizadas, né, a nota, a taxa de reprovação, elas são utilizadas direta e indiretamente para a composição, por exemplo, do IDH, que é aquele índice de desenvolvimento humano, que é um índice medido pela ONU, que mede a qualidade de vida dos países. Então, um dos fatores que se considera quando vai se calcular o IDH é, por exemplo, a taxa de reprovação. Por isso que o governo pressiona tanto os professores, sobretudo da rede pública, a não reprovarem tanto, tá bom? Isso é um dos fatores, né? Fora que aluno reprovado é despesa a mais, porque o cara vai ser reprovado e vai ficar um ano a mais do que ele ficaria normalmente na escola e, portanto, vai gerar mais gasto. Não estou dizendo que está certo, estou dizendo que é o que o governo pensa, no fundo, né? Bom, tomar cuidado porque nota não é sinônimo de sistema de avaliação. Na verdade, a nota é uma parte da avaliação. Porque a nota eu vou atribuí-la geralmente ao quê? Ao conhecimento teórico que o aluno apresentou, não é? Agora, e as outras coisas? E a parte do comportamento, da atitude, dos valores, da postura e tal? Como é que eu vou transformar isso em nota? Então, isso eu também considero, mas não necessariamente eu transformo isso em nota. Bom, então ficar esperto na prova, hein? Nota não é a mesma coisa que avaliação. A nota é um dos aspectos considerados na avaliação. Nas avaliações tradicionais, o que acontece? A nota servia para quê? A nota servia simplesmente para determinar qual era o desempenho do aluno na escola, ok? De forma que, a partir dessa nota, eu gerava uma lista de classificação, onde havia alunos bons, os alunos ruins. Os alunos bons eram aqueles que eram selecionados geralmente, inclusive em salas separadas, é muito comum, e ainda hoje algumas escolas fazem isso, ou seja, eu pego os alunos de melhores notas, coloco todos numa sala, porque eu sei que ali, em tese, eu tenho os mais inteligentes, então eu vou fazer um trabalho diferenciado, ao passo que os que tiveram nota menor é a ralé, né? Então, assim, uma coisa bem excludente. Bom, hoje, né, o que se espera da avaliação? O que ela chamou lá de avaliação escola novista, né? O que é da escola nova? Primeiro, a avaliação ela vai fazer parte, né, do sistema educacional e ela não tem como objetivo classificar pessoas. Ela não tem como objetivo separar pessoas pela nota que tiraram. Na verdade, essa ideia da escola nova sobre avaliação é o seguinte: a avaliação ela tem que valorizar o progresso do aluno, tá certo? E aí esse progresso, repito, não é apenas um progresso especificamente de domínio de conteúdos, mas de atitudes, comportamentos, valores e tal. Que mais? Bom, durante muito tempo, né, naquela chamada escolas tecnicistas, né, a escola tecnicista é aquela que está totalmente preocupada com o conhecimento técnico. Então, na escola tecnicista, se ela perguntar alguma coisa sobre isso, a nota, na verdade, ela tem a ver com a sua produtividade. Você aprendeu, você tem nota, se você não aprendeu, você não tem. Se você não tem, você tem que ficar lá para aprender, porque você só pode sair dessa escola depois que você aprender o necessário para você exercer suas funções no mercado de trabalho e tal, né? Bom, outra coisa, gente, tudo na escola, eu tenho falado isso, parece até chatice, mas você não pode esquecer disso. Para que você não seja um professor, um educador inocente, que acha que o que acontece na escola é porque é, né? Na verdade, não é isso. Na verdade, você tem que sempre lembrar que tudo que acontece no ambiente escolar, e aí, claro, que a avaliação está inclusa no ambiente escolar, na verdade é o quê? É resultado de alguns interesses do poder público, sobretudo, mas também de parte da sociedade,
tá? Então, ficar atento com essas questões. A avaliação, ela não é neutra, ou seja, é uma avaliação que não leva em consideração nenhum interesse pré-concebido, tá bom? Então, a avaliação, ela não é neutra. Toda avaliação tem um caráter subjetivo por parte daquele sujeito que pensou o sistema de avaliação, tá? Bom, algumas modalidades de avaliação aí. Então, a gente tem aquela avaliação chamada de formativa. A avaliação formativa é o seguinte: o aluno está em processo de formação. Então, eu preciso, ao longo desse processo de formação, eu preciso determinar quais são as deficiências, o que está errado, o que está faltando, né? E a partir do momento que eu identifico o que falta, eu vou atuar no sentido de preencher isso que está faltando, né? Resolver o problema ou equacionar o problema que está acontecendo, tá? Digamos, né, transformar, né, o erro num acerto. O que mais? A chamada avaliação, essa é a formativa, não sei, gente, posso ter até pulado. A formativa é essa que eu falei para vocês, né, que vai determinar aí as deficiências. Tem aqui que ela chamou de somativa. Ela colocou a somativa, na verdade, primeiro. Somativa vem do quê? De soma. Simplesmente é uma nota, tá? Não vai levar em consideração atitude, comportamento, postura, não. Nota, nota, nota. Somei, a média deu tanto. Essa que é a avaliação somativa. Existe uma outra que é o que a gente chama de avaliação diagnóstica. O que é o diagnóstico numa doença, por exemplo? Eu vou fazer o diagnóstico, quer dizer, eu vou determinar quais as causas daquilo que está acontecendo com o indivíduo. Então, a avaliação diagnóstica, o diagnóstico é isso, ou seja, a avaliação, ela vai determinar quais são as deficiências, ou seja, o que não está sendo aprendido, mas principalmente por que o aluno não está atingindo aquele aprendizado que eu pretendo enquanto professor, tá? Então, não é apenas aí na avaliação diagnóstica, não é apenas apontar os erros, é apontar por que esses erros estão acontecendo. Bom, quando nós montamos a nossa avaliação, né, o que a gente tem que levar em consideração? Primeiro, que conteúdos trabalhei, tem que levar em consideração que objetivos eu tinha traçado para o aprendizado, porque aí eu determinei um objetivo, né? Então eu preciso saber, o aluno chegou a esse objetivo? Lembrando, o objetivo não é só objetivo no sentido de conhecimento teórico da sua disciplina. Se você tem como objetivo desenvolver cidadania, você vai avaliar o desenvolvimento cidadão. Se você tem o objetivo de desenvolver autonomia intelectual, você vai avaliar digamos, o progresso do aluno na aquisição da autonomia intelectual e assim sucessivamente. Outra coisa, quando você vai montar a sua avaliação, você tem que ser coerente com o quê? Você tem que ser coerente com os procedimentos didáticos que você utilizou, tá certo? Então, por exemplo, se eu dei uma aula, vou falar de história, que é a minha área, fica mais fácil, né? Mas acho que uma coisa que vocês vão entender. Na minha aula, eu falei para os alunos, como muitos professores de história falam hoje, que memorizar datas é algo que não é importante. Ótimo. Aí chega na minha prova, eu cobro um monte de data. Ou seja, a minha prova não está sendo coerente com o que eu fiz na sala de aula. Outra coisa, a avaliação, ela vai levar em consideração o tamanho das turmas, né? Que no fundo é um grande desafio. Né? Essa ideia de parte, porque a ideia, se você for partir da teoria perfeita, né, de um cara, por exemplo, como o Perrenot, né, que vai falar que você tem que observar os alunos e as suas particularidades, na verdade, cada aluno teria que ter uma avaliação própria. Agora, se eu tenho turmas grandes, que é a realidade que vocês encontrarão, como é que você vai fazer? Você vai ter que adequar os seus sonhos enquanto educador àquilo que é possível no ambiente escolar, que muitas vezes nos frustra, né? Isso tem um elemento de frustração muito forte. Porque muitas coisas que você estuda em teoria, quando você vai tentar colocar em prática, o negócio não funciona. Bom, outros conceitos importantes aqui. Autoavaliação. Autoavaliação, ou seja, eu mesmo me avalio, né? Identificando se eu progredi ou não. Mas essa autoavaliação não é apenas uma autoavaliação do aluno ou do professor, é dos dois.
O aluno se autoavalia e o professor também se autoavalia. Ou seja, será que eu, enquanto educador, eu estou no caminho certo? E o aluno, a mesma coisa. O que é portfólio? O portfólio, na verdade, você reúne, né, as atividades que foram realizadas pelos alunos. Tá? Isso é, né, o conceito básico de portfólio. Na verdade, é um conceito que a própria Unopar usa com vocês. Né? Memorial. Memorial é o seguinte, memorial é um texto, como é que fala? Um texto que você elabora a partir daquilo que você memorizou. Memorizou não no sentido de memorizou os conteúdos, ou seja, você vai refletir sobre tudo o que aconteceu. Por exemplo, vou fazer um memorial no final do ano, né? Então eu vou reativar a minha memória, vou fuçar na minha memória lá e vou lembrar das coisas que ocorreram e vou transformar isso num texto, tá? Que é um pouco diferente do relatório, porque o relatório, assim como o memorial, são textos, mas o relatório vai apenas relatar os resultados atingidos. Foram atingidos tais e tais resultados, foram atingidas tais e tais metas ou não foram atingidas, tá? Então é uma coisa mais direta, mais objetiva. O teste, né? Toda vez que eu uso a expressão teste, o teste é, na verdade, utilizado para verificar aprendizado de teoria, de conteúdo. Dificilmente eu vou conseguir ter um teste para avaliar a mudança comportamental, por exemplo. Quando eu quero avaliar a mudança comportamental do meu aluno, eu vou ter que observar. Não tem como eu fazer uma prova teste para identificar se ele se tornou um indivíduo com uma capacidade cidadã maior, né? Apesar de que algumas questões podem até de certa forma, tentar, essas questões podem resgatar isso, identificar isso no aluno, mas basicamente o teste ele é voltado para a determinação de conhecimento ou não conhecimento dos conteúdos propriamente ditos. A prova. Bom, a prova, na verdade, ela é um teste mais complexo, né? Então, o teste costuma ser formado por perguntas mais diretas e tudo mais. Quando a gente usa o termo prova, apesar de que prova também remete a uma coisa tradicional, porque o aluno vai provar se aprendeu ou não, né? E volta a dizer, a prova, ela não, aquela prova escrita, seja ela com questões testes ou com questões dissertativas, ela dificilmente consegue determinar se o aluno progrediu em termos de comportamento, atitudes e valores. Basicamente, você consegue avaliar numa prova o conhecimento técnico, teórico, conteudista, tá certo? Então, é sempre bom lembrar. Como eu penso hoje em desenvolver várias coisas nos meus alunos, eu preciso, se eu vou desenvolver várias coisas nos meus alunos, eu preciso que o sistema avaliativo consiga captar todos esses aspectos que eu pretendi desenvolver no alunado. Se eu pretendi desenvolver cidadania, eu vou ter que avaliar se esse objetivo foi atingido ou não. Se eu pretendi desenvolver tolerância em relação aos indivíduos diferentes, porque hoje você tem, né, um clima às vezes de intolerância, os adolescentes às vezes têm uma dificuldade para aceitar o diferente, e aí você quer desenvolver esse tipo de postura no seu aluno, você vai ter que avaliar se o objetivo foi atingido ou não, né? Então é isso, moçada. Ficar bastante atento. Você vê, todas as aulas basicamente se dividiram em que? De um lado, os elementos de uma escola tradicional versus os elementos de uma escola nova, renovada e tal. Tudo bem? Gente, espero que tenha sido esclarecedor. Tentei ser o mais objetivo possível, apesar de que professor da área de humanas, a objetividade não é muito o nosso forte. Espero que tenha ajudado vocês, que vocês tenham uma boa prova e eu estou à disposição. Um grande abraço, bom final de semana e até terça-feira.